Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia 13 de julho de 2020, segunda-feira, e vamos começar as nossas aulas estudando um pouquinho sobre a disciplina de ensino religioso. Olha aqui nosso livrinho, vamos estudar ensino religioso para nós ficarmos espertos e conhecer um pouquinho mais de como lidar uns com os outros, amar a Deus e o nosso próximo. Vamos lá, abre seu livro aí na página 30. Olha o tema da nossa unidade, crianças. Somos todos diferentes. E aqui, num subtema, nós temos: cada um tem uma história. Somos todos diferentes e cada um tem uma história. Vamos ver? Cada um de nós tem uma aparência própria e também tem uma história. Olha aqui o livro nos contando aquilo que nós estamos aprendendo, todo dia. Essa história que inicia com familiares que viveram antes de nós. Então, a nossa história já vem com os nossos antepassados, Além disso, a nossa história é formada pelos momentos que já vivemos e alguns deles são muito especiais. Observe a seguir momentos importantes que fazem parte da história de alguns personagens desse livro. Então, vira aí a sua página, vai para a página 31 que nós vamos ver aqui, esse balão de conversa. Vamos lá ver o que nos diz aqui. Que foto bonita, Felipe! Esse bebê é você? Olha aqui os coleguinhas sentados aqui no sofá e conversando. Sim, foi quando meus pais me apresentaram a nossa igreja. Eles me contaram que foi muito bonito. Olha aqui, crianças, eles estão conversando a respeito da igreja. Esse costume aqui de apresentar a criança enquanto bebê são das igrejas evangélicas. Apresenta a criança, vai lá, apresenta para Deus, para que abençoe, que seja próspero, tenha muita saúde, tenha uma boa família. Então, faz essa apresentação quando ainda bebê. As igrejas católicas, essa forma de apresentação se dá pelo batismo, Eles fazem o batismo das crianças que são bebês também, demonstrando que ele precisa dessa bênção de Deus também. Aí eles depois vão crescendo, vão fazendo a crisma, conforme nos diz aqui os estudos do ensino religioso. Aqui tem outro quadrinho, vamos ver o que diz aqui. Dulce, você já alcançou a altura que queria. Que ótimo! Yuren, já posso experimentar o novo brinquedo do parque de diversões. Ela estava muito ansiosa para crescer, porque nos parques de diversões, alguns brinquedos não são permitidos que crianças de uma determinada altura participem deles, Então, ela precisava de alcançar uma altura para poder participar. Eu já fui em um que eu não pude ir porque eu era muito pequena, não tinha a altura ideal para entrar naquele brinquedo. Você tem que ter 1,5 m, 1,20 m, alguma coisa assim. Então, como eu não cheguei até 1,5 m, eu não pude entrar. E é assim que a Dulce estava se sentindo aqui. Parabéns, Manjari! Que bom comemorar meu aniversário com vocês, amigos. Olha só, essas fotografias, crianças, elas estão registrando algo especial. E as fotografias, elas são documentos, que registram um pouco da nossa história. Fala de como a gente era no passado, se eu era fortinha, se eu era magrinha, se eu era alegre, se eu era zangada. Então, as fotos, elas contam a nossa história, não tem jeito, é um documento muito especial. Aqui também, amigos, não vejo a hora de apresentarmos nossa peça de teatro. Então, olha aqui, está registrando o momento da peça teatral, quando era criança e já era um pequeno ator. Então, tudo isso aí, a riqueza do registro, ela vem trazendo para nós a respeito de como as coisas funcionavam no passado e como são hoje. Nós já conversamos sobre os registros que aconteciam, não se tinha uma tecnologia avançada, as fotografias eram tudo
sem cores, eram preto e branco, né? Hoje, com o avanço tecnológico, temos um colorido, uma diversidade aí de formas de enfeitar e tirar muita fotografia. Na página 32, vamos conversar e fazer juntos. Leia aí no livro de vocês o que diz aí essa página 32. Diz assim: com a ajuda de um adulto, registre alguns momentos importantes de sua vida. Cada registro deve ser feito em um dos espaços a seguir, de acordo com as idades indicadas. Aí você vai lá naquele álbum de família, que a mamãe guarda com muito carinho, e vai pegar lá as fotografias que você tiver. Aí você vai registrar algum acontecimento aqui de quando você tinha 1 ano. E depois de quando você tinha 2, depois de quando você tinha 3 aninhos, de quando você tinha 4, de quando você tinha 5 aninhos, porque agora vocês estão numa média de 6 ou 7 anos, né? Pois as crianças de 1º ano, elas têm essa idade. Então, registra lá e depois compartilha conosco na sala virtual, tá bom? Olha só, na atividade 2 está pedindo para você contar para os colegas alguns momentos que você registrou, né? Mas ele está pedindo uma coisa muito importante aqui, crianças. Veja bem, que você ouça, né? Você ouça os relatos dos amiguinhos também, assim como cada um deve ouvir o seu. Então, ouvir é uma qualidade muito importante que nós temos que adquirir. Às vezes a gente só quer falar e não gosta de parar para ouvir também a necessidade do colega. Nós temos que aprender que a questão do ouvir ela é algo importante e está ligado ao respeito, né? As histórias individuais, elas devem ser ouvidas, né? Elas deverão ser valorizadas por todos e apreciadas por cada um dos coleguinhas. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que ela vem trazendo essa proposta de ensino para as crianças do 1º ano, né? Então ela ressalta de que a necessidade do ensino religioso seja ministrado na escola para que as crianças desenvolvam essas habilidades, né? Essa habilidade de praticar o respeito, a habilidade de praticar a acolhida, né? A acolhida com os coleguinhas, recebendo, sermos receptivos uns para com os outros. A tolerância também nós temos que exercitar, a convivência e o cuidado. Tudo isso aqui está dentro de uma palavra-chave que logo mais nós vamos ver aqui o significado no nosso dicionário, tá bom? Já vou contar para vocês que palavra-chave é essa que aborda sobre a acolhida, a tolerância, a convivência, o cuidado, tudo isso daí, tá bom? Aqui você tem, na questão 3, escreva o nome de um colega que você contou uma história parecida com a sua, né? Porque aqui os 2 coleguinhas, eles estão contando. Um está contando uma história e o outro está contando a outra. E eles ouviram, cada um esperou a sua vez de falar. E aqui na atividade 4, escreva o nome de um colega que contou uma história diferente da sua. Olha, na sala virtual nós teremos esse momento, tá bom? Cada um vai falar, nós vamos ouvir e vamos verificar se tem alguma história que se parece com a minha. Você vai verificar se tem alguma história que se parece com a sua e depois nós vamos registrar no nosso livro, tá? Vira aí para a página 33 e vê assim: você sabia? Vimos que as pessoas têm diferentes qualidades e aparências. Tem histórias e que todas devem ser respeitadas. Você sabia que respeitar uma pessoa significa valorizá-la do jeito que ela é, dando atenção aos seus sentimentos? Agir assim é importante para conviver bem com os outros. Além disso, para uma boa convivência, é necessário respeitar regras que variam de acordo com as situações. Então, chegou na hora da palavra-chave que eu queria falar para vocês. Aquilo, olha só, vou procurar aqui no dicionário, você também pode
começar a desenvolver essa capacidade de procurar palavras diferentes aqui no nosso dicionário, o dicionário da língua portuguesa, tá? Vamos lá, o que quer dizer essa palavra tão misteriosa que eu vou te contar já já qual é? Aqui, olha, diz assim: tratar com referência ou acatamento, honrar, tomar em consideração, ter em conta e também atender. Então, essa palavra aqui, que abrange tudo isso aqui que eu falei para vocês, a acolhida, a tolerância, a convivência, o cuidado, tudo isso aqui são práticas que devem estar inseridas dentro da palavra respeito. Eu preciso respeitar o meu colega como ele é. Eu preciso respeitar a família do meu colega como ela é. Eu preciso desenvolver habilidades de respeitar meu papai, minha mamãe, meus professores, amar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Isso está dentro dos ensinamentos, né, do ensino religioso. Olha só também, crianças, aqui você pode brincar e aprender. É por meio de atitudes que demonstramos respeito aos outros. Na página 5 do material de apoio, há um dominó que vai lhe ajudar a pensar em atitudes que expressam respeito, né? Na questão 1, nós deveríamos brincar na sala. Como nós não estamos podendo brincar na sala, você vai brincar na sala, mas é da sua casa. Convida alguém aí para brincar com você desse dominó. Aí você vai brincar com a sua família para descobrir o outro modo de expressar o respeito. Depois compartilhe essas descobertas com os colegas. Você vai ver com o que o respeito está ligado, tá bom? E aí depois, com o auxílio do professor, você vai escrever uma frase sobre o respeito que devemos ter uns para com os outros. Então, eu já dei uma dica aqui, né? Respeito, eu posso uma convivência adequada, uma convivência amável, né? Ela está ligada ao respeito, o cuidado com o colega, a boa educação também, eu posso praticar uns para com os outros, isso é uma forma de respeito. Então, copie a frase na página 7 do material de apoio para deixá-la em exposição na sala. Nós não vamos expor aqui, mas você pode expor lá no seu quarto, você pode expor lá na sala da sua casa mesmo, demonstrando como você pode demonstrar esse respeito aí para o seu papai, para a sua mamãe, para o seu irmãozinho. Aqui, olha só, nós temos uma dica, eu vou dar uma dica para você. Como é que você vai montar esse joguinho aí, olha, tá vendo? Aqui ele tem respeito aos avós. Como é que eu posso fazer para respeitar os meus avós? Também respeitando meus pais. Você vai ver, aqui fica mais ligada, que você vai colocar uma pertinho da outra, que o respeito ele vai acontecendo de forma gradativa. Você vai alcançando alguns níveis, vai subindo, tá bom? E assim nós vamos discutir muito sobre esse conteúdo na nossa sala virtual. Um conteúdo muito bom. A gente precisa aprender a cada dia mais sobre o respeito, sobre como lidar com as pessoas e nada melhor do que o ensino religioso para nos ensinar. Até breve, depois a gente conversa mais um pouquinho sobre esse assunto. Tá, crianças? Até logo! Tchau!